Tá, o senhor pode sentar ali rapidinho? Posso. Vamos lá. Ai, ai. Como vai bem? Tô bonito aí? Uma área cercada de mato no centro do Rio de Janeiro. O espaço onde seria construída uma estação de metrô acabou abandonado. Mas há 50 anos a paisagem era bem diferente. Aqui havia uma pequena travessa chamada Bem-TV. Pouca gente conhece, mas os garotos que brincavam pelas redondezas naquela época ainda lembram da pequena travessa. Hoje, eles têm mais de 50 anos. Conheci na Vila Rio Barbosa, ele foi cria daí, mas depois saiu para São Paulo, não apareceu mais. Ficou de comprar o terreno, não compra. Morava família, morava gente muito boa aí. É que a pessoa onde morou, ele não esquece, né? Que geralmente ele está afastado, mas foi praticamente a infância dele toda aqui, né? Ele relembra, né? Ainda tem colegas dele que trabalhavam com ele de camelô, que ainda vêm tomar cerveja aqui. Foi nessa vila que há exatamente 70 anos nasceu o homem que mudou o domingo de milhões de brasileiros. O Silvio era assim um verdadeiro ídolo em São Paulo. Ele tomava conta das noites, das tardes de domingo. E era uma coisa impressionante. As pessoas não saíam de casa, as pessoas ficavam em casa, né? Era famosa até a macarronada do domingo por causa do Silvio Santos, né? Com ousadia e um destino vitorioso, ele criou um estilo na televisão brasileira. Falante do jeito que ele é até hoje. Seu Sênior Abravanel. Este senhor de 71 anos lançou o livro A Fantástica História de Silvio Santos. As curiosidades sobre o apresentador foram reunidas ao longo de 25 anos de convivência. Em 1970, a revista Cruzeiro me mandou de volta, me mandou para São Paulo, para eu dirigir aqui a sucursal da revista. Quando eu cheguei em São Paulo, vi aquele fenômeno Silvio Santos, falei, poxa, é uma beleza de uma matéria, uma bela de uma reportagem. E aí, imediatamente, entrei em contato com ele, né? E não foi fácil, não. Demorou alguns meses até que ele concordasse que eu fizesse. O Silvio gostou muito da reportagem. Engraçado é o seguinte, ele também mandou um cartão dizendo que foi uma maravilha de reportagem, que pela primeira vez um jornalista tratou ele com dignidade, aquela coisa toda e tal. Me mandou o cartão, né? Agradecendo. E olha, não fiz nada demais. Não exagerei, nem debochei. Contei o que era um programa Silvio Santos. Jeito divertido, nos gestos. Quem quer? Na risada. Nos dias de gravação, Silvio Santos costuma visitar um velho amigo, José Jacenildo dos Santos, mais conhecido como Jassa. Eu conheci o Silvio Santos em 1976. Anteriormente eu tinha sido campeão das Américas, e campeoníssimo das Américas de corte e penteado em Buenos Aires, na Argentina. Aí chegando de volta, eu fui convidado para fazer o cabelo dos personagens de uma peça de teatro. Entre os personagens estava o Gustavo, que era Relações Públicas da confecção Camelo, que vestia o Silvio Santos. E ele foi junto com o elenco cortar o cabelo. Após de cortar o cabelo, automaticamente ele foi entregar as roupas para o Silvio. Aí o Silvio gostou do cabelo e mandou me chamar para cortar o cabelo dele. Assim começou a nossa amizade. 3 dias depois ele foi para a televisão e falou de 12 a 15 minutos do jazz. E aí começou uma explosão sobre o meu nome. E assim eu fui crescendo, viajando, evoluindo. E nesse embalo já fazem 24 anos, vai fazer 25 anos agora. Silvio Santos acabou ganhando um cabeleireiro, um amigo e um visual que a maioria dos brasileiros conhece de longe.
A família Abravanel tem uma história que pode explicar o fenômeno Silvio Santos. Ela começa há 700 anos. As primeiras notícias sobre os Abravanel foram registradas no fim do século XIII, como conta o livro do jornalista Alberto Dines, O Baú de Abravanel. Eram pessoas cultas, filósofos, médicos e até tesoureiros dos reis de Castela, na Espanha. O maior exemplo é o de Isaac Abravanel. Foi ele que administrou os recursos que levaram Cristóvão Colombo à expedição para a América. Um descendente de Isaac chamava-se Alberto Abravanel e morava em Salônica, no Império Otomano, durante a Primeira Grande Guerra. Para ficar livre do serviço militar, precisava pagar 50 libras turcas. Como não tinha esse dinheiro, foi para Atenas, na Grécia, trabalhar como jornaleiro. Depois, para Marsella, na França, onde vendeu amendoim e pistache. Mas, como era proibida a comercialização desses produtos, foi expulso da Europa. A saída estava no Brasil. No Rio, Alberto Abravanel juntou dinheiro trabalhando no cais do Porto e montou uma loja de artigos para turistas. Casou-se com a imigrante turca Rebeca e tiveram 6 filhos. O primeiro nasceu no centro velho do Rio, na travessa Bem-te-vi. O nome dele? Cenoura Abravanel. A habilidade para as finanças e a mesma sorte dos Abravanel de 7 séculos atrás estavam ressurgindo. A música inconfundível de vez em quando é tocada na gaita do camelô Cláudio Ricardo Costa. O ponto dele é a esquina da Avenida Rio Branco com a Rua do Ouvidor, no centro do Rio. O que ele não sabia era que esse mesmo lugar foi o primeiro palco em que se apresentava o Homem do Baú, há 50 anos. Eu sabia que trabalhava assim na rua, mas não aqui, justamente. As canetas que Cenoura Abravanel vendia deram lugar às gaitas, aos óculos escuros. Mas a marca do ex-camelô mais famoso do Rio ainda permanece entre os novos vendedores de rua. Ei, quem quer dinheiro? Oi, quem quer dinheiro? Um dia passou lá o Rapa, sabe o que é o Rapa? Aqui em São Paulo chama-se Rapa, e no Rio né, também. Rapa é o pessoal, é o fiscal da prefeitura que prende camelô. Chama-se Rapa, porque ele rapa tudo, leva tudo embora. Tá? E o Silvio já era conhecido lá desse pessoal de fiscalização. E um dia o próprio chefe do Rapa, chamava-se Dr. Meira Lima, né? Meira Lima, ele prendeu o Silvio Santos, porque ele estava lá vendendo. Mas ele conhecia o Silvio, sabia que ele era estudante, sabia que ele tinha uma família, entendeu? Sabia que era um rapaz correto, não tinha prisão, não tinha tido prisão nenhuma. Então o que ele fez? Ele mandou o Silvio, encaminhou o Silvio para a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, cujo dono era amigo dele, Dr. Mira Matos, e para ver se o Silvio podia ser aproveitado lá como locutor, porque ele achava que o Silvio tinha uma voz muito boa, muito forte. A voz dele era muito conhecida ali na rua, né? Então, e o Silvio deu sorte, porque a vida dele é sempre pontilhada por muita sorte, né? Então ele deu sorte porque foi, naquela ocasião, estava se realizando lá na Rádio Guanabara um concurso de locutor comercial. Então ele entrou e fez o concurso, participou do concurso e tirou o primeiro lugar. Sendo que, por uma coincidência, também estavam participando desse concurso candidatos que depois se tornaram famosos também, como Chico Anísio, Zé Vasconcelos. Foi num programa de rádio que Cenoura Abravanel ganhou um outro nome. A mãe de Cenoura sempre chamava o filho de Silvio. Quando ele foi se apresentar num programa de calouros, o produtor perguntou o seu nome. E ele respondeu, Silvio Santos, porque os santos ajudam. Na verdade, achou que o sobrenome Abravanel já estava batido demais nos concursos de calouros, onde ele sempre ganhava alguma coisa.
Foi assim que ele entrou, então, no meio artístico, como locutor comercial da Rádio Guarabara. Deixou de trabalhar no rádio, porque ganhava pouco, então ele ganhava por dia, como camelô, ele ganhava quase tanto que ele ganhava por mês lá na rádio. Mas aí chegou aos 18 anos, ele teve que fazer o serviço militar. E ele foi ser paraquedista na escola de paraquedistas do Exército. E nesse tempo ele deixou de fazer camelotagem na rua, né? Porque não ficava bem e tal, e também tinha medo de ser preso, né, pela polícia do Exército. Então, nesse tempo de paraquedista, ele voltou a trabalhar no rádio. Ele passou então a trabalhar na Rádio Continental, que ficava em Niterói, do outro lado da Baía da Guarabara. E ele trabalhava à noite. Então, à noite ele pegava, quando para voltar para o Rio, ele pegava a última barca Rio Niterói. A viagem era muito monótona, então ele começou a botar uma musiquinha. Ele pediu autorização e começou a botar uma musiquinha na barca. E o pessoal gostava, porque o pessoal dançava, né? E depois então ele botou o seguinte, que além da musiquinha, ele também achou que podia botar uma bebidinha. Começou a botar guaraná e depois cerveja. E o resultado é que em pouco tempo ele se tornou o maior vendedor particular de cerveja do Rio de Janeiro. Mas a barca quebrou e teve de ficar no estaleiro para conserto. Foi quando o diretor da Antártica convidou Silvio Santos para conhecer São Paulo. O futuro estava lá. Apareceu um camarada lá, propondo ao Manuel de Nóbrega um negócio, que era o seguinte: vender brinquedos para serem entregues no final do ano. Então o cliente pagava prestações e retirava a caixinha de brinquedo, o baúzinho de brinquedo, no final do ano. E era um alemão e propôs esse negócio ao Nóbrega, e o Nóbrega topou. O Nóbrega era muito puro, muito ingênuo, não entendia nada de negócio. Então o que aconteceu? Quando chegou no fim do ano, o alemão passou o Nóbrega para trás. Aí pediu ao Silvio para ir lá segurar a barra lá na loja onde o baú funcionava, que ficava aqui no centro. Ele foi lá, começou a atender os clientes e coisa e tal, e conseguiu convencer os clientes a não irem na polícia, a não apresentarem queixa contra o Nóbrega, que o Nóbrega tinha sido ludibriado, né? Que o Nóbrega ia pagar todos, ia corrigir tudo. E o Silvio começou a notar o seguinte, que os clientes gostavam daquele tipo de negócio, daquele tipo da coisa de pagar durante o ano todo para tirar o presente no fim do ano. Então propôs ao Nóbrega fazer o mesmo tipo de negócio. Ele vendia os carnês e o Nóbrega fazia propaganda na Rádio Nacional, como tinha feito com o alemão. E aí o Nóbrega topou. E o Silvio começou a vender isso. Nesse meio tempo o Silvio já também fazia shows em circo. Caravana do Peru que Fala. Por que Caravana do Peru que Fala? Porque o Silvio no começo ele ficava meio vermelho quando se apresentava no circo, para falar com o povo. Ele começou a vender muito carnê nesses shows. Ele fazia não só circo, mas também fazia show em praça pública, em cima de caminhões, né? E vendia muito carnê. A ponto de encomendar, fazer uma encomenda assim fantástica de bonecas. Uma bonequinha que ele mesmo desenhou e que mandou a Estrela fabricar. E além de bonecas, ele também ele comprou 30 mil jogos de jantar para uma grande indústria que tinha aqui em São Paulo, chamada Nadir Figueiredo. E as bonecas, ele encomendou 40 mil bonecas, dessas bonequinhas que ele mesmo desenhou. Quando o Nóbrega soube disso, ficou meio assustado. Achou que era uma loucura, né? Que era um passo muito grande, quase uma aventura, fazer um compromisso de uma compra tão grande. Vamos fazer o seguinte: você vai em frente com o baú, eu saio do baú, você fica com o baú, eu caio fora e você não usa mais o meu nome para fazer negócio. E o baú foi crescendo, 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 através dos anos e acabou sendo isso que você vê. 1961, o baú é um sucesso. Nesse mesmo ano, Silvio deixou de apresentar seu programa na Rádio Nacional e passou a comandar seu primeiro programa de televisão, o Vamos Brincar de Forca, que era transmitido às segundas-feiras, às 9h45 da noite, na antiga TV Paulista, hoje TV Globo São Paulo. O programa se tornou um sucesso e Walter Foster estimulou Silvio Santos a fazer um programa mais movimentado nas tardes de domingo. É que nesse dia a TV Paulista ficava fechada e só abria às 3h30 da tarde para transmitir o futebol. Silvio concordou. Nascia então o programa Silvio Santos.
1966, a TV Globo compra a TV Paulista. Silvio continuou na emissora e chegou a ter mais audiência que o programa Jovem Guarda da Record, apresentado por Roberto Carlos. 1969, o astronauta Neil Armstrong pisa pela primeira vez na Lua, audiência de 41,4%. 3 dias depois, lá estava Silvio Santos, comandando o programa Cidade contra Cidade. A audiência chegou a 40,4%, um ponto a menos que a chegada do homem à Lua. A revista Realidade, uma das mais importantes da época, registrou o fenômeno, dizendo que Silvio Santos só havia perdido na audiência para um acontecimento do outro mundo. 1964, o destaque como animador deu a Silvio Santos o primeiro troféu imprensa. Em 71, o jornalista Plácido Manaia Nunes, criador do troféu, transferiu o programa para Silvio Santos. Eu não vendi o troféu imprensa para ele, nunca vendi o troféu imprensa. Eu doei para o Silvio Santos o troféu imprensa. Nessa mesma época, Silvio Santos já tinha uma boa estrutura para produzir seus programas e começou a vislumbrar um canal próprio. Mas a batalha só estava começando. No próximo bloco, Silvio Santos conquista o primeiro canal de televisão e surge o SBT. Em 1971, a Rede Record ofereceu ao animador 50% da emissora. Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Eu tô vendo. Silvio aceitou fechar o negócio com a condição de que seu nome não aparecesse, já que estava trabalhando ainda na TV Globo. Mas o negócio com a Record não deu certo. Ao mesmo tempo, o contrato com a Globo estava terminando. O Roberto já tinha ajudado ele quando ele reformou o primeiro contrato na Globo, em 71, que o Walter Clark e o Boni não queriam renovar, porque já estavam elitizando a Globo, né? Já tinham tirado o Homem do Sapato Branco, né? Já estava o Chacrinha para sair e não queriam reformar com o Silvio. E aí o Roberto Marinho telefonou para o Silvio e disse: olha, eles não querem reformar, mas eu quero reformar. Você continua. Continuando na TV Globo, em 72 o programa Silvio Santos ganhou um novo quadro, A Praça da Alegria, ideia do grande amigo Manuel de Nóbrega. No primeiro programa, Silvio apareceu de surpresa e juntos começaram a relembrar os velhos tempos da Rádio Nacional. Foi uma amizade que começou em 1957, mais ou menos. Não, antes, 56. E a amizade dos dois era um negócio assim de pai e filho, né? Era um carinho muito grande que eles tinham um pelo outro. E isso passou para mim. Primeiro que eu era muito amigo do Silvio, né? Nós éramos grandes amigos, muito íntimos. Ele era locutor da Rádio Continental no Rio de Janeiro. E o irmão do meu pai, meu tio, sabendo que o Silvio vinha morar em São Paulo, deu uma carta de apresentação para o Silvio conhecer meu pai. E nós éramos da Rádio Nacional de São Paulo, hoje Rádio Globo. E aí o Silvio chegou em São Paulo, fez um teste na Rádio Nacional, foi aprovado, aí ele foi se apresentar ao meu pai com a carta do meu tio, e aí começou uma amizade. Por uma amizade, Silvio pode fazer qualquer coisa. Em 72, o jornalista Plácido Manaia Nunes, que dirigia a revista Melodias, fez um apelo ao amigo Silvio. A revista estava quebrando e precisava de uma mãozinha do apresentador, ou melhor, da cabeça dele. Falei, você precisa me ajudar, porque a revista vai bater logo asas. Eu estou mudando, estou fazendo televisão e tal, contei todo o meu esquema. Falei, você topa me ajudar? Ele falou, topa. Aí ele me ajudou. Ele topou fazer essa fotografia para publicar numa revista chamada Melodias. Então o Plácido Manaia combinou com o Silvio de fazer alguma coisa sensacional para vender a revista e salvar a revista. E a solução que eles encontraram foi fazer uma foto, montagem da cabeça do Silvio, onde ele aparecia careca. E publicaram na capa da revista isso. Então foi um choque, foi um impacto muito forte entre os leitores.
E começou a vender muita revista, vendeu assim 200 mil, 300 mil revistas, né? E com isso fixou um público e salvou a revista de fechamento. E até hoje persiste ainda entre muitas pessoas a ideia de que ele é careca, não. Nós íamos fazer uma segunda reportagem. Eu mandei fazer uma pesquisa no Viaduto Chá, na Praça da Sé, nos lugares de maior circulação de São Paulo, mandei fazer uma pesquisa, exatamente perguntando, Silvio Santos é careca ou não? Pesquisa, 80% achavam que ele é careca. Eu falei, Silvio, nós não vamos fazer mais. E ficou assim. As polêmicas que se criavam em volta dele não eram motivos para preocupação. Silvio só pensava em ter um canal próprio. E o ano de 1975 seria decisivo para o empresário. O governo Geisel abriu concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro e o grupo Silvio Santos entrou na disputa. Encontrar um meio para que Silvio Santos conseguisse o canal foi a primeira tarefa de Arlindo Silva como assessor do grupo. Ele acabava de ser contratado. Ele disse, olha, eu preciso conquistar um canal de televisão. De cara, a primeira conversa. Aí eu perguntei, qual é o caminho para se conquistar um canal de televisão? Quem é a pessoa que arranja canal de televisão? Aí ele falou, é o Golbery, que vem a ser o Golbery do Couto e Silva, que era então chefe da casa militar do general Ernesto Geisel. Aí eu pensei bem nisso, eu acho que eu tenho um caminho para chegar até ele. Aí o Silvio disse, qual é o caminho? Diz, eu sou o íntimo amigo do procurador pessoal do Golbery, o Dr. Gabriel Richard. Então, eu levei ao Richard o projeto que o Silvio já tinha pronto, onde ele mostrava que podia fazer a autossustentação da própria emissora com os anúncios das próprias empresas do grupo. Era a televisão pré-paga. Então, esse foi o meu primeiro trabalho para o Silvio Santos. Que esse foi um caminho que eu abri para ele e tal. Depois ele teve outros caminhos, evidentemente, né? Mas foi um trabalho que deu resultado. O Canal 11 do Rio de Janeiro foi o primeiro que o grupo conquistou. E no início dos anos 80, Silvio partiria para mais uma batalha. A Rede Tupi estava quebrando e os funcionários entraram em greve por causa dos salários atrasados. Foi quando o então presidente João Figueiredo mandou caçar a TV Tupi e as 6 emissoras associadas. Foi aberta mais uma disputa. E dessa vez, Silvio conseguiu a concessão de 4 das 7 emissoras. As outras ficaram com a Rede Manchete. A partir daí, Silvio começaria a montar a tão sonhada rede de televisão. Dada a organização que ele tinha no Grupo Silvio Santos, entre a concessão e a inauguração, ele formou um grupo de trabalho que montou a estrutura toda de uma emissora. Resultado, quando ele foi a Brasília assinar a concessão, em 19 de agosto de 81, já a emissora entrou no ar transmitindo a própria assinatura do seu nascimento. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Este é o seu Benedito, tem 70 anos, nasceu no mesmo dia que Silvio Santos, em 12 de dezembro. Ele ainda lembra dos dias em que ficava observando o apresentador chegar nos fundos do ex-teatro do SBT, há 20 anos. Não entrava pela frente, não entrava pelo, bem dizer, aos fundos. Estava sempre aqui, daqui de casa, do portão, olhava ele chegar. Ele sair, e assim por diante. Eu sei que o povo queria subir, a mulherada queria subir tudo em cima dele, mas ele tinha segurança toda em volta. A coisa que eu me orgulho e gosto do tipo dele é dele ter um auditório somente de mulheres. Nesse momento agradou mais, porque, no meu entender, se era misto, isso era uma briga, a mesma coisa se tivesse um forró.
é um desunzará na rua, né? Acho uma pessoa muito inteligente, que muitos gostariam de ser o Silvio Santos, porque eu admiro a inteligência dele. Uma das filhas do seu Benedito mora perto da casa dele, atrás do ex-teatro Silvio Santos. Ela e a sobrinha lembram como tudo começou, antes mesmo de o prédio se tornar o teatro do SBT. Quando ele vinha fazer show no Carandiru, a gente sabia, a gente não perdia, antes dele começar o teatro, né? Antes daí. A gente não perdia o show nós dele. Nós íamos na caravana do Peru que Fala. Como é que era essa caravana? Era um caminhão aberto, que fazia o palco, e eles ficavam todos lá em cima, e ele fazia o show nas pracinhas aqui, para trás aqui, e lá vinham os artistas e cantavam lá, e aquilo pra gente, naquela época, que era um terreno vazio, foi construído e foi um cinema. Foi o primeiro cinema daqui da região, foi. Segundo os moradores, o Cine Sol pertencia a uma família de armênios. Quando o cinema faliu, os proprietários quiseram alugar o prédio. O dono da padaria Sol se lembra da história. Foi até interessante. Era um funcionário do Silvio Santos, que eu não me lembro o nome, ele esteve aqui na padaria e conversou com meu pai, que o Cine Sol foi embora, né? O Cine Sol fechou, naquela época que fecharam vários cinemas em São Paulo, um deles foi o Cine Sol e ficou fechado o prédio. Aí esse funcionário do Silvio Santos chegou aqui e perguntou ao meu pai, esse prédio tá para alugar? Meu pai falou, tá para alugar. Aí ele se identificou, eu trabalho com o Silvio Santos, então ele tá procurando um teatro. Parece que pegou fogo no teatro do Silvio Santos na época. Aí ele procurou, daqui mesmo ele ligou, escuta, achei um prédio assim, assim, assim. Aí começou aí eles alugaram o prédio do Cine Sol e montaram o SBT. A viúva, que é os proprietários, né, alugou para ele. Alugou. Mas ele, acho que não chegou a pagar, né, o primeiro aluguel, não. Ele já comprou. O Silvio chegava, parava ali, descia, né? E já o segurança ficava esperando ele ali. Aí, 2 seguranças, né? Aí ele entrava, se tinha gente aí, ele, bom dia, né? Ele batia a mão assim, bom dia, entrava na hora da saída também. Aí as mulheradas ficavam olhando ele do lado de lá, né? E ele ficava todo feliz quando ficava aquela plateia do lado de lá e dava tchau para todo mundo e ia embora. Para assistir aos programas de Silvio Santos, algumas caravanas vinham de várias partes do estado de São Paulo. Chegavam cedo na frente do teatro e esperavam até às 10 horas, quando o auditório era aberto. Lá dentro, a ordem de Silvio Santos eram risos, alegria e animação. O pessoal fala, pô, será que o Silvio Santos paga aquilo mesmo que ele fala? Paga. Isso aí eu tenho certeza que eu já presenciei. Inclusive na época, quando uma pessoa ganhou um carro, aqui até um detalhe, a pessoa ganhou um carro aqui no programa deles, que eu não lembro que programa que foi, eu comprei o carro da pessoa, foi um Fusca na época. Trabalhar com o Silvio Santos é muito bom porque ele é um empresário rico, né? E a gente está bem empregado porque a gente é empregado dele, né? A gente trabalha para ele. E eu gosto de trabalhar com ele porque, como eu falei, é uma pessoa humilde. Uma pessoa que ele não tem preferência. A hora que ele chega, ele fala com todo mundo, dá bom dia, entendeu? A hora que ele chega, é uma pessoa muito bacana demais. Examinando o tipo de programação que a Líder apresentava, no caso a Globo, era uma emissora de elitista, vamos dizer assim. Então eles achavam que televisão é divertimento popular. Eu acho que televisão é divertimento misturado com informação, né? Porque você sabe que só informação, o povo também não aceita só informação, né? Senão, nesse caso, a TV Cultura, por exemplo, seria a maior emissora do Brasil, né? Você tem que misturar cultura, informação com divertimento. Esses programas de perguntas, por exemplo, esse programa que ele faz aí hoje do Show do Milhão, é muita coisa de informação cultural. É isso que é a filosofia dele. Daqui a pouco. 5 perguntas. 5 perguntas. Então agora você se vira. Você é bom jornalista? 5 perguntas.
Você já sabe que a Esmirna até agora ganhou R$500 mil. A joia mais preciosa do apresentador hoje não são os concursos de calouros, apesar de que as pessoas comuns continuam sendo as grandes estrelas do show. Uma ideia simples, aliada a um cenário escuro e músicas de suspense, criam expectativa, não só para o auditório. As plateias pelo Brasil afora param para pensar na resposta certa. Certa resposta, mandem. Já ganhou apartamento, viu? 50 mil lá, tá ótimo. Muito bom. O que me chama mais a atenção é que as perguntas, né, que a gente acaba aprendendo, recordando, aprendendo muito, porque é uma coisa que aprende ganhando. Eu acho isso aí. E a gente até alerta a nossa mente, a nossa memória de ver, né, falar, perguntar, e a gente fica aprendendo muita coisa. E além do mais, a gente gosta de ver os outros ganhar, né? Vocês gostam do Show do Milhão? Eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Eu acho que é educativo, o Show do Milhão é 1000, viu? Ensina as pessoas que não sabem nada. É uma escola. Eu gosto, muito bom. Eu gosto também, assisto. Eu acho que é um programa assim que prende, é um programa que ensina, né? É muito interessante, sabe? Ele te ensina, é uma coisa interessante e te prende no vídeo, né? Então e mais ele ainda que sabe fazer as coisas, né? Então é que te prende mais ainda, né? O seu Manuel, dono da padaria Sol, iria gostar muito mais se o Show do Milhão fosse gravado no ex-teatro Silvio Santos. Aliás, era para ele não ter saído. Até o último dia de gravação aqui, o Silvio não queria ir. Aí, não sei o que aconteceu, de repente ele resolveu ir embora. Ele queria ficar sozinho. Ele falou, vocês podem todos que eu fico só. Olá, seu Valdemar. Ele falou assim mesmo, vocês podem todos que eu fico só. Mas de repente ele foi embora. Não sei o porquê. Aí veio, depois de um certo tempo, veio o papo que ele ia voltar. Mas não se concretizou até hoje. Com o crescimento do SBT, não tinha jeito. O teatro era pequeno demais para tantos programas. Silvio bem que tentou ampliar as instalações. Dona Margarida sabe bem disso. Eu não sei, eu sei que eu estava na minha casa e chegou um rapaz lá dizendo que era para mim, que ele queria, como fala, o advogado dele queria conversar comigo, né? Que ele tinha interesse em comprar, né? Toda semana tinha gente lá na minha casa me procurando, né? Me trazendo no SBT, lá na Vila Guilherme, né? Para poder conversar com ele, né? Para conversar com os advogados. Vender nossa casa para ele, você venderia a sua? Se ele quer comprar, você venderia a sua casa? Possível? Aqui eu venderia, só que é o seguinte, a palavra que eu falei para ele, eu não sei o que acontece com a vida dele, até hoje é um mistério para mim entender por que ele, na hora que eu falei, Silvio, mas foi a casa que eu nasci, parou a negociação todinha. Então ele continuou. Agora foi quando ele, depois veio saber que ele já tinha um negócio lá no Jaraguá, né? Ele construiu lá e para lá ele foi. O complexo Anhanguera deu outros rumos para a emissora de Silvio Santos. Com tecnologia de ponta, cada estúdio tem estrutura independente de produção. Isso permite que vários programas sejam gravados ao mesmo tempo. A cidade da televisão do SBT custou cerca de 120 milhões de dólares, mas é apenas parte do império do animador. Hoje o Grupo Silvio Santos possui 34 empresas, que juntas faturam 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. A liderança capitalização que administra a Telecena é a mais lucrativa, fatura 534 milhões de reais por ano. O SBT vem logo em seguida, 479 milhões. O Banco Pan-Americano entra com cerca de 260 milhões de reais. E o Baú da Felicidade Utilidades Domésticas é responsável por 173 milhões do faturamento do grupo. Com o crescimento cada vez maior do SBT, esse bolo deve aumentar ainda mais. É bom ou não é?
Hoje o SBT se encontra numa posição de vanguarda, onde você tem um crescimento não só de faturamento como de audiência. Hoje nós somos o segundo lugar absoluto, né, de audiência e de faturamento, e o SBT prevê fechar o ano de 2000, este ano que agora estamos se aproximando do final, com faturamento em torno de 650 milhões, que é um faturamento altamente positivo e que representa um crescimento em relação a 99 de mais de 30%. Então o SBT demonstra que neste avanço, aquilo que eu lhe falei, em 3 anos nós estaremos dividindo a liderança e o faturamento com a líder, que é a Rede Globo Televisão. Quem quer uma telecena? Se a ideia do apresentador era se aposentar aos 70 anos, isso já não vai acontecer mais. Nunca o SBT esteve tão ligado à imagem do apresentador. É claro que a saída eventual, presumida saída do Silvio Santos, ela abala qualquer lugar que ele estiver. Mas isso é uma hipótese pouco viável, porque o Silvio, ele tem dentro do SBT espalhado o seu sentimento, a sua alma, o seu sangue. Ele passou para cada um de nós, para cada um dos funcionários, a forma de trabalhar e de pensar a televisão. E o SBT vive essa inspiração do Silvio. O SBT busca a liderança não apenas por uma vaidade, não apenas por um posicionamento pessoal dele, mas porque há na empresa um sentimento de que o país precisa de um veículo e de mais alternativas para a população. O SBT hoje vem demonstrando o seu crescimento através de uma rede consolidada, com 102 emissoras e com uma audiência altamente definida, onde a diferença com a líder nunca esteve tão próxima. Silvio Santos faz questão de cuidar dos negócios de perto. Essa posição não permite que o empresário conviva entre amigos. Não, porque o tempo dele é preciosíssimo. Ele dirige uma infinidade de empresas. Os próprios diretores das empresas dele têm dificuldade para falar com ele. Eu era muito amigo do Silvio, né? Nós éramos grandes amigos, muito íntimos. Depois a vida afastou um pouco a gente, porque ele cresceu muito, né? E a vida é uma pirâmide, né? As pessoas, quanto mais sobe, mais espremidinho vai ficando, até que acaba ficando sozinho. Este homem, que está no ponto alto da pirâmide, é também aquele que mais vive cercado de pessoas. O palco, para ele, é o grande jardim de infância dele. É onde ele consegue se divertir, se distrair. É o relax, onde ele faz o seu relax. Entendeu? É o palco. Hoje, o bairro Carandiru não é mais o mesmo. Só defino uma coisa que eu falo para todo mundo aqui. Depois que eles forem embora daqui, aqui virou um cemitério. Que é tudo, cada um na sua casa e... Tem mais. É assim, é triste, é muito triste aqui. Ficou triste aqui. Ai, faz falta aquilo lá pra mim aqui. Agora perdeu o valor, né, aqui, né? Aqui tá sem... É porque tá vazio. Leandro mesmo, da última vez que eu vi, ele passou ainda, cumprimentou o Zé. Como vai, senhor? Tá bom? Leandro. Era muito legal. Agora, as nossas casas perdeu o valor. Hein? Perdeu tudo. Perdeu porque tá vazia. E olha, você vê. Aqui virou um cemitério. Tá ruim, era tão alegre. Era. Ficava o tio Zé, eu às vezes descia pra cá. Era gostoso, era bom. Aliás, eu acho que mexeu em todos os sentidos, não só comigo aqui no comércio, como os vizinhos aqui, comerciantes também, que claro que caiu bastante, além da crise que está hoje comercialmente, que hoje o dinheiro sumiu da praça, né, que está uma coisa bem... Então, além disso, além de estar essa dificuldade, a dificuldade ficou maior deles terem ido embora, que o consumo era muito grande, né, do pessoal que frequentava, do pessoal que trabalhava, e muitos, eles ainda vêm aqui se reunirem. Eles se reúnem, eles passam aqui quase que todos os dias quando vêm de lá, na Anhanguera, os que moram para esse lado, né? E muitos que não moram também, uma vez por mês pelo menos, eles vêm se reunir conosco aqui na padaria, matar saudades. Mesmo distante, Silvio Santos continua animando seu auditório como sempre fez. Para os telespectadores, é garantia de diversão. Para os amigos e colegas de trabalho, um exemplo de vitória. O Silvio Santos, para mim, é um dos maiores exemplos que o brasileiro deve se espelhar. É um fenômeno. É um homem que tem uma origem muito pobre e que tem, na sua transição de vida, no seu caminho de vida, uma história de valor, onde o trabalho, a lealdade, a sinceridade, mais do que isso, a honestidade, foram os pilares da construção de um grande grupo empresarial. Então, antes de mais nada, ele é um grande exemplo a todos os valores, não só aos homens
homens da comunicação, não só os homens empresários, mas aos brasileiros como um todo. Ele é um exemplo de que o trabalho é um instrumento para que você consiga as riquezas da vida. O Silvio para mim é o melhor amigo, é o melhor irmão, é um pai. É aquele amigo que todo mundo gostaria de ter, né? O Silvio e além de tudo isso, um grande ídolo, é o meu maior ídolo. Dificilmente, eu acho que na história do Brasil nunca teve um cabeleireiro com 24 anos de mídia, entendeu? Isso eu agradeço o Silvio. E realmente o meu sucesso é isso aí, é 10% do trabalho do Jackson e 90% da publicidade do Silvio. É um gênio da comunicação, é um grande patrão, uma pessoa que tem vergonha de ser bom, mas ele é uma pessoa maravilhosa, pessoa boa. Só que ele, talvez pela posição dele, ele tem vergonha de ser bom. Então ele faz um tipo de homem zangadão, bravo, durão, e ele é um manteiga derretida, um sujeito boníssimo. Para você ter ideia, o salário mínimo no SBT é R$600. Acho que isso diz tudo do Silvio Santos. Fazendo uma tese sobre o Silvio Santos. Tá bom. Já comprou o livro do Silvio Santos também? Já, tá até aqui. Então lê o livro, pronto, já dei tudo no livro. Pô. Esse livro é mais do que eu. Deixa eu botar aqui. 5 perguntas. 5 perguntas. Então agora você se vira. Você é bom jornalista? 5 perguntas. Tá certo. Show do Milhão é cultura, né? Eu acho que Show do Milhão a gente fica perguntando que dia que é o Show do Milhão? A gente gosta de ver. É mais um programa, acho que até é um programa fácil de fazer, mas tem sido um grande programa, mas não era essa a intenção de que ele fosse um grande programa. Era mais um programa que eu gostei de fazer. E enquanto eu gostar de fazer o Show do Milhão, eu vou continuar fazendo. E amanhã, mesmo que ele seja líder de audiência, se eu enjoar dele, eu não vou fazer mais. Não. Eu gosto do Gugu, porque o Gugu é mais jovem, faz coisa mais assim para agradar a gente. Bom, o Gugu é um grande amigo, é um grande profissional, representa muito para o SBT, até porque ele tem características que eu admiro no cidadão. Ele é responsável, ele é trabalhador, ele é muito esforçado, tudo aquilo que ele tem conseguido através de muito esforço. Por diversas vezes ele sai do país à procura de ideias, ele é de uma sensibilidade fora do comum, ele é um bom animador, um bom produtor, um bom amigo, e ele tem uma qualidade que eu aprecio muito no ser humano. Ele tem sido um bom caráter, tomara que continue sendo assim. Tudo era o Silvio Santos, que a gente se escutava, assistia e achava o melhor programa que tinha, e era realmente, né? Na época era o Silvio Santos. Era e ainda é, porque ainda até hoje eu gosto, né? Tudo que eu faço porque me deixa feliz. Quando alguma coisa não me deixa feliz, inclusive programas, mesmo que eles tenham uma audiência muito grande, eu paro de fazê-los, porque o animador, na minha opinião, ele vende a alegria dele, ele vende a alma dele, ele transmite aquilo que ele está sentindo. E no momento em que eu deixo de sentir, então eu não transmito. E se eu não transmito, eu paro de fazer. Até que eu tenha vontade de novo de fazer, e às vezes se eu não tenho vontade, eu não faço mais. A história do Silvio Santos, na década de 70, foi usada como modelo de como as pessoas têm que trabalhar e agir num espírito de iniciativa própria para triunfar. Desde que você se dedique ao trabalho, você, com perseverança, você consegue aprender tudo o que você deseja. Pode levar mais tempo ou menos tempo, mas a dedicação a alguma coisa que você goste de fazer leva você à vitória. A vitória é subjetiva, mas desde que ela satisfaça você, ela sendo uma vitória pessoal, já é uma grande vitória.
acho que como ele não tem outro. Olha, Deus fez a forma e jogou fora. A mensagem que eu dou para os estudantes de jornalismo é que eles sejam assim perseverantes como é o Alexandre. Eu não conheço o Alexandre, mas ele está dizendo que está aqui em São Paulo desde outubro e está fazendo um trabalho sobre o Silvio Santos. É claro que isso me deixa muito contente, sabendo que um jovem como ele, e que provavelmente será um bom profissional, se interessou por um artista ou por um executivo como eu. Isso me deixa contente e a mensagem que eu dou a vocês, colegas dele, é que sejam como ele, ou ainda melhor, que façam aquilo que gostem. Se não gostam do jornalismo, deixem o jornalismo. Se gostam da advocacia, se gostam da pintura, se gostam do futebol, fazer aquilo que a gente gosta é a melhor remuneração que a gente recebe.